Olá, seja bem-vindo ao canal Andréia Crochê Handmade. Eu sou a Andréia, hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete meia-lua com o fio espesso da Euroroma, aquele barbante com 24 fios. O material utilizado é barbante espesso da Euroroma nas cores preto e goiaba e agulha de crochê número 9. A medida do tapete ficou em 1 metro por 50 centímetros. Começo com 4 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo, fechando uma argola, subo 3 correntinhas, dando a altura de um ponto alto, e vou fazer mais 8 pontos altos aqui dentro dessa argola. Fiquei com 9 pontos, as 3 correntinhas mais 8 pontos altos, dou uma puxada aqui no barbante, aqui essa ponta inicial, para dar uma fechadinha aqui nessa argola. E agora eu vou iniciar a segunda carreira, viro o trabalho, faço 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada ponto de base nos pontos seguintes. Só no primeiro e no último é que serão apenas um ponto, nos demais serão 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base, no último apenas um ponto. E antes de fechar, antes de dar a última laçada, eu venho com um barbante de outra cor e dou a laçada e fecho esse ponto alto já com a outra cor. Preserve esse barbante preto aqui para não cortar. Eu vou trabalhar com ele ainda em outras carreiras, deixo ele aqui. Vou subir com o barbante na cor goiaba. Subo 3 correntinhas. Laço a agulha. E aqui, neste vãozinho, eu não vou fazer os pontos sobre o ponto alto, e sim neste vão que tem entre eles. Eu dou uma laçada, passo a agulha aqui, puxo, entro no outro espaço aqui entre os pontos altos, introduzo a agulha, puxo o fio. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Dou uma laçada, puxo 3. Laço novamente a agulha, puxo os 2 pontos. Faço uma correntinha. Vou laçar a agulha e fazer novamente um ponto igual a esse, introduzindo a agulha aqui no mesmo vão aonde eu terminei o ponto anterior. Então, aqui eu vou introduzir, puxar, introduzo aqui no outro espaço, laço a agulha, puxo, dou uma laçada, puxo 3 laçadas, dou uma laçada, puxo as outras 2. Essa vai ser a sequência do ponto dessa carreira. Então, eu fiz um ponto, 2, faço outra correntinha, novamente, laço a agulha, introduzo aqui no mesmo espaço, seguro aqui, introduzo no espaço seguinte, puxo, fiquei com 4 laçadas na agulha, laço, puxo 3, laço, puxo 2. Fiz uma correntinha de espaço aqui, fiz uma correntinha de espaço aqui, mas agora no próximo eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, para que o tapete não comece a ficar curto. Ele não pode ficar encurvando assim para baixo. Então, eu vou repetir agora o ponto. Lacei a agulha, introduzo aqui, introduzo no próximo espaço, puxo, dou uma laçada, puxo 3, dou uma laçada, puxo 2 e agora eu vou fazer novamente apenas uma correntinha de espaço. Então, eu faço uma correntinha na primeira, uma correntinha na segunda, 2 correntinhas
no terceiro, e assim eu vou repetir esse ponto e esse aumentozinho até o final da carreira. Chegando no final da carreira, faço um ponto alto. Viro o trabalho e vou começar a próxima carreira repetindo o mesmo ponto fantasia. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e venho aqui no vão entre os pontos, dou uma laçada e puxo, vou no próximo vão, dou uma laçada e puxo, dou uma laçada, puxo 3, dou uma laçada, puxo 2, uma correntinha e vou repetir esse ponto por 4 vezes. Repeti o ponto 4 vezes. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação e não apenas uma, para que haja aumentos e o trabalho não comece a ficar virando. Então, agora eu faço novamente 3 pontos. E depois de 3 pontos, eu vou fazer de novo 2 correntinhas. Então, eu faço um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, 3 vezes. Fiz 3 pontos, vou fazer novamente 2 correntinhas e depois 3 pontos e novamente eu repito 2 correntinhas. Entre esses outros pontos, apenas uma correntinha. Depois de 3 pontos, novamente 2 correntinhas. E volto a fazer os pontos finais aqui, agora todos eles com apenas uma correntinha de separação. Chegando aqui no final da carreira, faço uma correntinha e o último ponto alto. Na hora de fazer esse último ponto alto, eu vou começar a trazer de volta para a cena aqui o fio, o barbante preto. Então, eu dou uma laçada na agulha, introduzo aqui no ponto de base, e aqui eu aproveito para abraçar esse barbante preto. Então, eu coloco ele aqui, dou uma laçada e pronto, olha, o fio já ficou aqui introduzido, ele já subiu a altura da carreira anterior aqui. Volto para o barbante de cor goiaba, laço, puxo 2 laçadas do ponto alto. E aí, agora eu vou laçar já com o barbante em preto e fechar as 2 últimas laçadas e encerrar o ponto alto com o barbante preto, porque assim eu consegui subir esse barbante, que já vou começar a trabalhar com ele. Esse barbante, esse fio goiaba, a gente pode cortar. Já posso cortar, porque agora eu vou trabalhar com o barbante preto. Virei o trabalho, vou subir 3 correntinhas. Dentro deste vão, vou fazer 2 pontos altos. No próximo vão, mais 2 pontos altos. Novamente, 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço, porque preciso fazer aumentos. Então, toda essa carreira eu vou fazer assim. Nesses vãos, nesses espaços, eu vou fazer no mesmo espaço 3 vezes 2 pontos altos, uma vez 3 pontos altos. Depois, 2, 2, 3, 2, 2, 3, até o final da carreira. Terminando a carreira,
Vou fazer um ponto alto aqui sobre esse último ponto de base. Viro a carreira e vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto, a carreira toda, um ponto sobre cada ponto de base. Começo fazendo 3 correntinhas e sigo fazendo os pontos altos, um sobre cada ponto de base. Venho trabalhando um ponto sobre cada ponto de base até chegar aqui nesse ponto onde houve aumento na carreira anterior. Na carreira anterior, fui trabalhando 2 pontos sobre cada vão, 2, 2, 2, e aqui foram 3. Então, agora eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, mas aqui onde houve um aumento, e portanto eu fiz 3 pontos altos na carreira anterior, aqui eu vou fazer um aumento também, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base, bem aqui nesse ponto alto do meio aqui. E depois eu volto a fazer um ponto sobre cada ponto de base, até chegar no próximo aumento, onde eu vou fazer de novo um aumento, e no próximo também. Terminei a carreira, vou subir 3 correntinhas. E começar a fazer uma sequência de 4 pontos altos sem fechar, vou fechá-los juntos. Então, eu venho no espaço, no ponto de base seguinte, faço um ponto alto e não fecho. Mais um ponto alto, não fecho, mais um. Foi o terceiro. E mais um, que é o quarto ponto alto, sem fechar. E agora, eu dou uma laçada, puxo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha, eu dou uma laçada e puxo 4, deixo apenas uma, dou outra laçada e fecho essas duas. Faço 4 correntinhas e vou repetir esse ponto, pegando aqui como base, aonde foi feito o último ponto alto aqui, desse bloquinho, aqui mesmo eu já começo a fazer o primeiro ponto do próximo bloquinho, de 4 pontos altos fechados juntos. Então, já fiz o primeiro, vou fazer mais 3. Laço a agulha, puxo 4 pontos, laço a agulha, puxo 2. Vou fazer 4 correntinhas. E repetir novamente esse ponto, lembrando sempre de pegar o ponto de base seguinte sempre no mesmo onde terminou um bloquinho, eu já começo o outro. Depois de fazer 5 bloquinhos, na hora de fazer o bloquinho número 6, então, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto bloquinho, eu não peguei aqui, eu não comecei o bloquinho aqui, aonde eu iniciei o último ponto alto do bloco anterior. Porque todas as carreiras são assim, todos os pontos são assim, eles pegam o próximo ponto, ele inicia aqui onde termina o anterior. Nesse aqui, não, nesse aqui eu pulei, então, eu terminei um ponto e no ponto de base seguinte, eu comecei o outro. Fiz os 4 pontos, agora estou fazendo aqui as 4 correntinhas, olha, 4 correntinhas, e vou repetir, ou seja, não vou começar o ponto por aqui, vou começar no ponto seguinte, porque eu já contei a quantidade de pontos base aqui e percebi que eu teria que fazer pelo menos 2 bloquinhos desses sem os aumentos para dar certo e não ficar sobrando pontos altos no final do trabalho. Então, agora, ó, fiz mais um ponto, dou uma laçada, puxo 4, dou uma laçada, puxo 2. Então, eu fiz esses pontos aqui diferentes, bem aqui no meinho, e agora eu vou terminar o trabalho fazendo os pontos dessa forma, onde termina um, já começa o outro.
Vira o trabalho, sobe 3 correntinhas. Nesse vão, eu faço 2 pontos altos. E agora, em cada espaço esses vãos, espaços de correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Então, até o final da carreira, eu vou repetir 5 pontos altos na mesma base. 5 pontos em cada base em cada espaço. 2 aqui nesse pequeno espaço e um aqui no primeiro ponto, assim como eu vou fazer um lá no último ponto alto da carreira. Depois de fazer as carreiras com 5 pontos altos em cada vão desses espaços aqui, eu fiz mais 2 carreiras de pontos altos. Essa carreira aqui sem nenhum aumento. E nessa carreira aqui, a cada 9 pontos altos, eu fiz um aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, já cortei o fio e vou voltar a trabalhar com o barbante na cor goiaba. Subi 3 correntinhas e vou repetir esse ponto, essa que foi feito aqui embaixo, só que dessa vez sem correntinhas de separação. Então, vai ficar assim: laço a agulha, introduzo aqui neste vão, puxo uma laçada, introduzo no vão seguinte, puxo outra laçada, laço a agulha, puxo 3, laço a agulha, puxo 2. Fiz o ponto. E agora, aqui viria uma correntinha de separação antes de fazer o próximo ponto. Mas eu vou fazer sem essa correntinha, que é para não dar aumentos aqui, não embabar o tapete. Então, aqui mesmo, eu já laço a agulha e começo a fazer outro ponto. No mesmo espaço onde eu terminei o ponto, eu começo o próximo. Laço, puxo a agulha, sempre segurando aqui para ela não retroceder, ela não ficar baixo o ponto. Introduzo aqui no próximo espaço, puxo uma laçada, laço, puxo 3, laço, puxo 2, deixa o ponto assim bem soltinho aqui, essa argolinha aqui para começar o próximo ponto, que é justamente para não apertar demais o ponto, já que não vou fazer correntinha de separação. Laço e vou pro próximo ponto. Introduzo no mesmo espaço, puxo, seguro com o dedo. Introduzo no espaço seguinte, puxo a linha, laço, tô com 4 laçadas na agulha. Laço, puxo 3, laço, puxo 2. Deixo o ponto bem soltinho aqui e vamos para o próximo. E assim eu vou fazendo esse ponto. Se o seu tapete começar a ficar encurtando pela falta da correntinha, ficar embabando, então faz a correntinha entre os pontos. Eu não vou fazer. Estou terminando aqui último ponto, aqui a carreira já tá no fim, só falta o último ponto aqui, que é o ponto alto. Aqui no último ponto de base. E aí, eu verifiquei que a carreira ficou bem soltinha, realmente aquele ponto, a correntinha no meio, no intervalo entre os pontos, não fez falta. O tapete tá assim, ele não tá ficando nem babado nem curto. Mas eu percebo que eu não vou precisar fazer correntinha também na próxima carreira. Porque se eu fizer uma correntinha entre cada ponto de base aqui, eu vou estar dobrando o número de pontos e vai ficar embabado. Então, eu vou continuar fazendo esse ponto sem a correntinha de separação. Vou virar aqui, trabalho. Vou fazer as 3 correntinhas iniciais. E começar novamente a repetir o mesmo ponto. Então, laço a agulha, venho aqui no espaço, no vão entre um ponto e outro,
puxo, dou uma laçada, seguro, venho no outro vão, introduzo a agulha, dou uma laçada, puxo, fiquei com 4 laçadas na agulha, laço, puxo 3, laço, puxo 2 e já vou pro próximo ponto sem a correntinha de separação. Se o seu tapete estiver ficando repuxado, então comece a fazer as correntinhas de separação. O meu não tá repuxado, ele tá um ponto bem folgadinho. Aliás, tá ficando bem macio esse tapete. Então, assim, eu achei que eu teria que pôr correntinha, não vou pôr. Porque a gente tem que ir sentindo o trabalho, quando há necessidade, quando não há. Enquanto eu estou gravando aqui, eu estou criando o modelo e gravando aqui. Então, muitas vezes eu penso que vai se comportar de um jeito e a carreira me aparece de outro. Então, eu vou fazendo aqui os pontos. E aí eu vou ver se vai haver necessidade de fazer aumentos ou não, fazer correntinhas ou não. No final da carreira eu falo se foi necessário fazer. Já estou fazendo a terceira carreira desse ponto fantasia e na primeira e na segunda não foi necessário fazer correntinhas entre os pontos. Na terceira carreira, eu pulei aqui um intervalo de 10, fiz uma correntinha e agora a cada 5 pontos eu estou fazendo uma correntinha de separação. Depois de fazer 3 carreiras com o ponto fantasia e os aumentos necessários, agora eu voltei para o barbante preto, faço 2 correntinhas aqui sobre o primeiro ponto, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto eu prendo com um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto faço um ponto baixo. E eu vou fazer essas alças, são alças, depois eu vou preencher com pontos. Vou fazer essas alças por toda esta carreira. No final da carreira, faço 2 pontos baixos seguidos aqui no finalzinho, da mesma forma que comecei a carreira aqui com 2 pontos baixos. Viro o trabalho, subo 3 correntinhas, faço um ponto alto aqui sobre esse ponto de base seguinte, e agora dentro dessas correntinhas, dessas alças, eu vou fazer 4 pontos altos em cada alça. Repete 4 pontos altos em cada alça até o final da carreira. E depois fiz mais uma carreira de pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, sem aumentos. E cheguei ao final do tapete. Agora é a última carreira de acabamento. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. A correntinha foi para que a gente faça a quina, né? Os cantinhos do tapete. Agora eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, a carreira toda. Esse vai ser o acabamento do tapete. Prossigo com os pontos baixos. Quando chega aqui na quina, no cantinho do trabalho, tem que fazer uma correntinha para que faça o canto. Então, não esquece, é um ponto baixo sobre cada ponto de base, mas quando sai da parte curva e entra nessa reta, faz uma correntinha para garantir essa quina, olha, esse cantinho. E assim estou finalizando esse tapete. Esta é a última carreira, é o acabamento por toda a volta. Espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo,
curte, comenta, compartilha, ajude a divulgar este canal. E até a próxima!